Orientações sobre o correto preenchimento do livro de acompanhamento da manutenção preventiva, limpeza em geral e segurança. Vídeo 5. Páginas 3 e 4. O que veremos nesse vídeo? Manutenção preventiva. Aviso importante. As imagens, que veremos no decorrer deste vídeo, são meramente ilustrativas. E toda vez que aparecer essa imagem, significa que o assunto narrado no vídeo, consta escrito no livro azul. Embora, algumas informações que veremos a seguir, já foram vistas em vídeos anteriores, porém é importante lembrar. 1. Finalidade do livro azul. Dentre as principais finalidades da manutenção, destacam-se a preservação do patrimônio, evitar despesas maiores, e grandes reformas que tanto custam à nossa Irmandade. Realizar a manutenção de uma casa de oração, implica mantê-la em perfeitas condições de uso, conservando o prédio e suas dependências, de forma que os efeitos do tempo, como chuva, sol, etc., venham causar-lhe o menor prejuízo possível. 2. Composição e responsabilidades. Cabe à administração coordenar para que a manutenção de cada casa de oração, sob sua jurisdição, seja realizada com a colaboração do Ministério Espiritual e da Irmandade local. Para tanto, devem ser selecionados e indicados os irmãos e irmãs, para a equipe de manutenção que permanentemente cuidará dessa finalidade, e possam responder com presteza a todas as necessidades locais. A equipe de manutenção deverá ser constituída de irmãos ou irmãs, coordenador voluntário da atividade de manutenção. Pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, e de outros voluntários com conhecimento em áreas diferentes das citadas, porém, importantes para a manutenção e preservação da casa de oração e suas dependências. E é de extrema importância, a presença de profissionais capacitados em segurança do trabalho, nos canteiros de obras, reformas e manutenções da congregação cristã no Brasil, dando total suporte para as administrações e casas de oração, no cumprimento de suas atribuições, e um coordenador voluntário pelo livro, preenchimento, guarda, zelo, etc. Equipe de limpeza. Deverá ser constituída de irmãos e irmãs, dispostos a atuarem voluntariamente na limpeza simples, e também mais detalhada, não só da casa de oração, mas também de todas as suas dependências. Atenção! Os irmãos e irmãs, envolvidos nessas atividades, devem se atentar para alguns cuidados e riscos como uso de produtos químicos. Recomendamos utilizar os produtos de limpeza homologados pela Congregação Cristã no Brasil, através do sistema CC-Limp. Escadas. Se possível, substituir o seu uso por cabos extensores ou andaimes. Eletricidade e componentes elétricos. Pisos escorregadios, devido ao uso de sabão, água, etc. Aviso importante. Se o irmão ou irmã não tiver muito conhecimento ou não se sinta confortável para desempenhar uma determinada função, não execute a atividade proposta, procure o coordenador voluntário pela atividade de manutenção para lhe direcionar para uma outra atividade, onde se sinta mais confortável e preparado. Cabe ao coordenador voluntário pela atividade da manutenção, ficar atento também para as condições de saúde, física e técnica de nossos irmãos e irmãs, destinando os voluntários para as suas respectivas áreas de atuação, por exemplo, cuidar da parte elétrica,
somente irmãos ou irmãs capacitados, treinados e habilitados para exercerem essa atividade. Realizar atividades em altura, quando o voluntário possui problemas de saúde, ou proibição médica para essa atividade. Voluntários com problemas físicos, ou mobilidade reduzida, efetuando atividades com água e sabão. Voluntários operando máquinas e equipamentos sem treinamentos e habilidades para a atividade, etc. 3. Execução das atividades. Para a conservação das casas de oração e suas dependências, foram elaborados relatórios de verificação, contendo itens a serem verificados, suas periodicidades e o que deve ou não ser substituído. Para a realização de vistorias e atividades de rotina, a equipe de manutenção deverá estar alinhada com o coordenador voluntário da atividade de manutenção, e este deverá se reportar e comunicar à administração e o ministério local, para que todos saibam que a equipe de manutenção estará reunida em dia e local previamente definido e agendado. Isto ajudará para que o calendário de atividades de manutenção não conflite com o calendário da casa de oração, como por exemplo, reuniões ministeriais, batismos, etc. A administração deve orientar a equipe de manutenção, de como proceder para a aquisição dos materiais necessários para a realização das atividades, contratação de mão de obra terceirizada, bem como quais os que dependem de autorização. Ocorrências que ofereçam risco de acidente ou à integridade física da nossa Irmandade, fatos extraordinários ou calamitosos, comunicar imediatamente à administração e o Ministério, e a atividade ou reparo deverá ser executado em caráter de urgência e constar seu registro nas folhas de ocorrências. 4. Prazo para realização do checklist das instalações elétricas e vistoria de segurança. O preenchimento do checklist das instalações elétricas deve ser feita no mês em que a administração e a equipe da manutenção preventiva achar melhor, e sua entrega, via amarela, para a administração, deve ser no mês de dezembro. Prazo para realização da vistoria de segurança. A vistoria e o preenchimento do relatório de vistoria de segurança deve ser feita no mês em que a administração e a equipe da manutenção preventiva achar melhor, e sua entrega, via amarela, para a administração, deve ser no mês de dezembro, e as necessidades ou reparos que surgirem, devem ser inseridas na ata do trimestre correspondente à sua realização. Aviso importante. Para as atividades de vistoria ou reparos em checklist de elétrica e vistoria de segurança, recomendamos seguir as orientações constantes da tabela orientativa dos melhores períodos para a revisão dos telhados. Atenção! As informações sobre segurança e medicina do trabalho foram extraídas da legislação sobre os assuntos nas normas regulamentadoras, tais como NR6, Equipamentos de Segurança, NR8, Edificações, NR10, Serviços com Eletricidade, NR11, Transporte, Armazenamento e Manuseio de Materiais, NR12, Máquinas e Equipamentos, NR13, Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações, NR17, Ergonomia, NR18, Construção Civil. Continua na página 4. NR23, Proteção contra incêndios. NR26, Sinalização de segurança. NR33, Espaço confinado. E NR35, Trabalho em altura. 5. Pontos de ancoragem.
A casa de oração e demais dependências devem possuir uma estrutura de pontos de ancoragem, para que seja realizado o trabalho em altura com segurança, nas atividades de manutenção preventiva e limpeza em geral. Estes pontos de ancoragem, por meio de olhais, devidamente aprovados pela Administração, Departamento de Engenharia e Engenharia de Segurança, devem estar instalados na parte interna e externa das casas de oração e demais dependências. No telhado, também deverá ter um sistema de linha de vida, por meio de cabos adequados e de acordo com a legislação vigente, para que os serviços realizados no telhado aconteçam com a maior segurança. As casas de oração que não possuírem estes equipamentos instalados, só poderão executar atividades em altura mediante análise e autorização da equipe de segurança. Os responsáveis pela casa de oração devem procurar a administração local para a devida regularização. Atenção! Aviso importante! Para a correta instalação dos olhais de segurança, recomendamos consultar o Departamento de Segurança na administração local, ou instruções constantes do Manual Técnico. Fica deliberado pelo Ministério, que as casas de oração que não possuem instalados olhais para a fixação dos pontos de ancoragem, terão suspensas temporariamente qualquer atividade relacionada à altura, como reformas, construções, manutenções e limpezas. O Ministério está comprometido com a questão da segurança de nossos irmãos e irmãs, e não autorizará nenhuma atividade em altura, onde não tenham instalados os pontos de ancoragem e os irmãos ou irmãs estejam treinados para atividades em altura, e com o certificado da NR35 válido, e o exame ASO, atestado de saúde ocupacional, realizado e atestando sua aptidão para realizar tais atividades. Mediante circular. Congregação Cristã no Brasil. Administração São Paulo. Em circular número 11/2018, outubro de 2018. Ministério. Regionais administrativas. Administrações. Setores administrativos. Instalação de linha de vida e atividades em altura. O Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil e a Administração São Paulo, na reunião de 24 de setembro de 2018, tomando conhecimento do aumento na ocorrência de casos de acidentes em atividades voluntárias, sejam nas construções, reformas, manutenções ou limpezas gerais das casas de oração, pedem aos caros irmãos administradores e também os que compõem o Ministério, responsáveis pelas administrações, setores e regionais administrativas do Brasil, que estabeleçam doravante como prioridade em suas regiões o atendimento das normas de segurança visando a proteção das vidas e integridade física de nossos irmãos ou irmãs que voluntariamente trabalham em nossas obras e ou serviços. Pede-se inclusive, para casos de reformas e construções em andamento, caso necessário, seja suspensa temporariamente para a aquisição e instalação do sistema de ancoragem e linha de vida, e treinamentos da NR35 que disciplina o trabalho em altura, e demais equipamentos e procedimentos de segurança legalmente exigidos, elegendo como prioridade de gasto com os frutos das coletas a aquisição dos respectivos equipamentos, a sua instalação e treinamentos, para posteriormente continuarem as obras. Com segurança. A Congregação Cristã no Brasil, através de seu ministério mais antigo e a administração, apoiam as normas de segurança legalmente estabelecidas, inclusive constantes de nossos manuais técnicos, e,
estão compromissados com as autoridades brasileiras para atingir a meta zero de acidentes nas nossas obras e serviços voluntários. Este assunto deve ser apresentado em todas as reuniões regionais e locais administrativas exigindo o seu urgente cumprimento. Estão disponíveis no portal CCB Info, as normas de segurança, e novas normas e treinamentos serão disponibilizados nos próximos dias a respeito do tema. O Ministério conta com a atenção de todos os envolvidos nesta área, e pedem que deem prioridade neste importante assunto que certamente resultará na proteção da vida de nossos irmãos em Cristo, e ao bom nome e testemunho da obra de Deus perante as autoridades de nosso país. Onde houver casos de não atendimento a esta circular, o assunto deverá ser levado à respectiva reunião regional ministerial para apreciação, esclarecimentos e orientações. Os anciães. Este comunicado deverá ser apresentado ao Ministério e na reunião regional de Ministério, RRM. Posteriormente deverá ser lido nas reuniões dos grupos de trabalho e da administração. Circular número 11/2018, outubro de 2018. E diz o nosso Estatuto. No capítulo 5, Administrações e suas atribuições, artigo 34. O patrimônio da Congregação Cristã no Brasil, em cada localidade, responde por suas obrigações. A Irmandade não responde nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações da entidade. Parágrafo 1º. Os integrantes do Ministério e da Administração responderão pelos excessos eventualmente praticados, que ocasionarem danos morais ou patrimoniais à Congregação Cristã no Brasil, ou a terceiros. No próximo vídeo. Instruções de segurança.